aula sobre sangramento uterino anormal, e nessa aula eu vou falar com vocês sobre o que é uma menstruação normal e algumas alterações da menstruação em termos de frequência, em termos de fluxo. Dividir as causas de sangramento uterino anormal por faixa etária, então aquilo que é o mais prevalente daquela faixa etária e aquilo que eu não posso deixar de investigar. E falar um pouco também sobre manejo de sangramento uterino agudo, beleza? Então, o que é uma menstruação normal? A gente tem um fluxo que pode ir entre 2 a 7 dias e um ciclo que pode variar entre 21 e 35 dias. Então, o normal seria isso. Normal de 2 a 7 dias de fluxo e de 21 até 35 dias de ciclo, né, a cada ciclagem. Então, por isso, algumas mulheres podem ter menstruação. Menstruei 2 vezes no mês, tudo bem. Se eu me certifiquei de que isso, eliminei outras causas, né, que a gente vai falar aqui, de sangramento uterino, né, e eu verificar que existe essa regularidade, então que ela menstrua a cada 21 dias e que não tem nenhuma outra causa, isso está dentro da normalidade, né? Ou mesmo assim, uma mulher que fala que menstrua um mês e outro mês não. Vou me assegurar de que ela não está grávida, de que ela não tem outras patologias, mas se eu encontrar essa regularidade no ciclo, que ela cicla a cada 35 dias, eu posso considerar isso dentro da normalidade, isso não é uma patologia, vamos dizer assim. Bom, eu tenho essas duas definições e aí começam vários nomezinhos, né? Hipermenorreia, menometrorragia, polimenorreia. O que é isso? É exatamente categorizar essas alterações de fluxo e frequência na menstruação. Então vamos começar por fluxo. Um fluxo prolongado, ou seja, se eu tenho uma menstruação que vai além dos 7 dias. Como que eu chamo isso? Eu chamo de hipermenorreia. Então, se eu tenho um fluxo maior do que 7 dias, é hipermenorreia. Se eu tenho um fluxo curto, eu vou chamar de hipomenorreia. E com relação à frequência, né? Se a pessoa ciclar menos do que 21 dias, como que eu chamo isso? Eu chamo de polimenorreia, ou seja, ela vai menstruar mais de uma vez, né? Então, por isso poli, né? Então, como eu falei, no mês, às vezes ela menstrua 2 vezes. Então, polimenorreia. E o contrário disso, né? Uma menstruação que está mais espaçada, mais que 35 dias, eu vou chamar de oligomenorreia. Então, deixar aqui a frequência. Se eu tenho menos do que 21 dias, polimenorreia, e mais do que 35, oligomenorreia. E se eu tenho um volume de menstruação muito significativo? O que seria um volume de menstruação muito significativa? Geralmente, vocês vão ver nas referências que é mais do que 80 ml. Mas mais do que 80 ml é muito vago. Então, algumas perguntinhas que você pode fazer para tentar verificar se isso é um volume muito aumentado. Se a mulher troca de absorvente em menos que 3 horas, se no total do ciclo ela usa mais do que 21 absorventes e se ela tem que trocar de absorvente à noite. Então, isso já são dicas de que ela tem um sangramento aumentado. E o sangramento aumentado é a menorragia, ragia, né, de hemorragia. Então, aqui um volume excessivo, menorragia. E o que seria a metrorragia, né? Ou menometrorragia, né? Que são coisas um pouquinho diferentes. A metrorragia é um sangramento intenso fora do período menstrual. Isso acontece às vezes com alguns miomas. Então, eu posso ter a metrorragia, né? Então, esse sangramento aumentado fora do período menstrual, mas no próprio período menstrual ele vem normal em termos de volume, ou eu posso ter a menometrorragia, ou seja, tanto na menstruação, tanto no meno quanto no metro, ou seja, fora desse período, eu tenho um sangramento volumoso, menometrorragia, então sangramento volumoso
fora do período menstrual e no período menstrual, também associado com alguns miomas. Então, vou deixar aqui. Metrorragia com volume intenso fora da menstruação. E menometrorragia Deixei separado só para vocês identificarem exatamente as palavras, né? Menometrorragia, então, é fora e na menstruação. Que eu vou ter um volume aumentado. Ok? Bom, então agora vocês podem ter uma noção do que é uma menstruação normal e uma menstruação anormal, né? O fluxo menstrual em si. E isso pode te dar algumas dicas de algumas patologias, como eu falei, ali dos miomas, na menometrorragia, mas existem outras causas também que podem causar menorragia, e é só para você saber identificar a nomenclatura delas e como definir elas melhor. Agora eu quero falar com vocês sobre as causas de sangramento uterino anormal. Né? Então, não necessariamente da menstruação, mas a menstruação está inclusa. E eu vou dividir por faixa etária, porque para mim fica muito mais fácil pensar, o paciente vai chegar na minha frente, né? Eu vou, obviamente, ver a idade dele e daí pensar nas causas mais prevalentes e nas causas mais perigosas da faixa etária. Então, vamos começar desde o nascimento. Muitos não sabem, mas existe uma causa de sangramento uterino anormal no neonato. Que é, na verdade, a privação do estrogênio. Então, quando ele está lá na barriga da mãe, ele tem uma carga estrogênica muito importante e isso, em alguns bebês, claro, depende muito da sensibilidade e tudo mais, eles vão proliferar o endométrio e quando eles nascem, né, quando sai desse ambiente cheio de estrogênio para o mundo real, eles têm essa privação de estrogênio. Então, esse sangramento pode acontecer do segundo ou terceiro dia, né? Então, esse é um sangramento por privação. E na infância, outra faixa etária, o que a gente pode ter de sangramento uterino anormal na infância? Causa mais comum é corpo estranho, que às vezes a própria menina coloca lá. Então, corpo estranho é a principal causa. Só que aqui, vocês não podem deixar de pensar em trauma. E por trauma, pode ser só trauma, mas pode ser também abuso infantil. Então, precisa de uma anamnese detalhada, precisa de um exame físico, tá? Não pode deixar passar essa causa, só que a principal é corpo estranho. E na adolescência, o que eu tenho de sangramento uterino normal? Na adolescência, eu tenho principalmente o sangramento uterino disfuncional. O que é o sangramento uterino disfuncional? Talvez vocês vejam algumas fontes juntando as duas coisas, sangramento uterino anormal, mesma coisa que disfuncional. Mas na verdade não é. O sangramento uterino anormal, como se fosse fazendo um diagrama de Venn aqui, o sangramento uterino anormal é uma gama de patologias, sendo que o disfuncional ele está dentro do sangramento uterino anormal. Por definição, o sangramento uterino disfuncional ele é um diagnóstico de exclusão, ou seja, já exclui todas as causas orgânicas da possibilidade daquele sangramento. Já descartei gravidez, já descartei tireoidopatias, neoplasias, infecção, já descartei tudo. E o que me sobra, então, é apenas uma disfunção do ciclo menstrual, que pode ser ovulatória ou anovulatória. Vocês também vão ver na maioria das fontes que só citam basicamente o ano ovulatório, mas não faz sentido e eu quis trazer para vocês aqui que existe o sangramento uterino disfuncional ovulatório. É pouco falado, é bem específico, mas eu prefiro que vocês tenham uma ideia geral das patologias, do que pode acontecer, do que às vezes vocês ficarem se perguntando e com meias respostas, isso não ajuda no entendimento como um todo da questão. Então, sangramento uterino disfuncional
é de exclusão e eu posso ter ele com ciclos, né, anovulatórios, ou seja, eu não vou ter progesterona, eu vou ter às vezes um excesso de estrogênio, como na SOP, ou às vezes na obesidade, que eu tenho uma carga, uma conversão de estrogênio periférica muito maior, ou então no início, né? Como eu estou iniciando o ciclo, o eixo ainda está tentando fazer um ciclo mais regular, ou até mesmo no final, vocês vão ver perimenopausa, esse eixo começa a disfuncionalizar. Nem sei se a palavra existe, mas acho que vocês entenderam. Ele entra em uma disfunção, e é exatamente isso, né? Eu vou ter alguns ciclos anovulatórios. E existe também, não posso deixar de falar, como eu já expliquei para vocês, o ciclo sangramento uterino disfuncional ovulatório. O que é o sangramento uterino disfuncional ovulatório? É de exclusão, como o anovulatório. E aqui é bastante difícil fazer esse diagnóstico, eu acho que muitas vezes não é feito, porque é um pouco invasivo. Para eu ter o diagnóstico mesmo, eu preciso de uma biópsia desse endométrio, lá no 4º dia de ciclo, 4º dia de menstruação, onde eu vejo o endométrio proliferativo e o endométrio secretor. E o que isso causa? Eu tenho uma hemostasia anormal do endométrio. Vejam, não quero que vocês decorem isso, só que para mim fez muita diferença entender que dentro do sangramento uterino anormal eu tinha o disfuncional, e o disfuncional era composto não só do anovulatório, mas também do ovulatório. Então eu quero que vocês tenham essa visão ampla do problema, da patologia, mas não precisa se apegar a esses detalhes. Bom, e uma causa de sangramento uterino anormal em adolescentes que eu não posso deixar de pensar é gravidez. E na mulher adulta, né? O que é a minha principal causa de sangramento uterino anormal? É a gravidez. E aquilo que eu não posso deixar de pensar é em câncer, neoplasia. E na perimenopausa, o que é mais comum, né? Como eu falei para vocês, é o mesmo sangramento uterino disfuncional. O eixo vai tendo disfunções, vai se quebrando, vai entrando, né, na perimenopausa, a transição para, enfim, chegar na menopausa de fato, e isso tem disfunção de eixo. E o que eu não posso deixar de pensar é, de novo, na neoplasia. E, por último, na pós-menopausa, né? O que é mais comum de sangramento uterino anormal? Aqui, eu já vi cobrarem bastante a ordem exata do que é mais prevalente de sangramento uterino anormal na pós-menopausa. E a ordem é estrogênio externo, ou seja, uma terapia de reposição hormonal, seguida de privação de estrogênio, que é, né, a normalidade desse período, né? Eu vou tendo uma privação, seguido de neoplasia. Então, aqui, eu vou até deixar nessa cor mesmo, eu vou ter um estrogênio externo. E como a gente já falou lá na primeira aula, né? O estrogênio, ele vai proliferar o endométrio, né? Então, ele pode descamar sim. Então, o estrogênio externo, a falta de estrogênio, né? Como segunda causa, que é o normal, né? Se você não repõe, ele realmente vai estar em falta. E neoplasias. Então, esse daqui acho que é o mais importante de deixar na ordem. Mas os demais é principalmente saber a principal causa e a causa que eu tenho que me atentar. Claro, não posso deixar de falar outras causas. Por exemplo, em todo esse painel aqui, né, desde a idade da adolescência até a questão aí da perimenopausa, eu vou ter outras causas. Por exemplo, causas hematológicas, como, por exemplo, doença de von Willebrand, como PTI, por protrombocitopênica idiopática, como, às vezes, uma cirrose causando alguma disfunção de plaquetas,
Aqui é um mundo de coisa, gente, mas eu preciso pontuar para vocês não esquecerem. Mas não é aquilo que você vai ficar decorando. Eu acho que é importante saber essas duas causas de cada faixa etária. Bom, hematológicas, eu tenho também endócrinas. Eu tenho disfunções da tireoide, tanto hipo quanto hiper podem causar disfunção de sangramento, né? Principalmente na menstruação, alongar, encurtar. Então, a tireoidopatia. Eu tenho também prolactinomas. Causas medicamentosas. O que seriam causas medicamentosas, né? Tanto as terapias que a gente dá, né? Então, tanto pílulas quanto reposições hormonais, alguns anticoagulantes podem interferir. E é isso que a gente não pode deixar de falar na anamnese. Então, eu vou colocar aqui como os anticoncepcionais, né? E anticoagulantes, principalmente. Causas estruturais. Como, por exemplo, né? Os miomas, os pólipos. E algumas alterações anatômicas. Então, isso... sempre vão ter essas causas, né? Sempre podem ter essas causas e você tem que ter isso em mente, mas não deixem de prestar atenção nas mais perigosas. Então, chegou uma paciente, principalmente nessa faixa etária aqui, né, na idade que já começou a menstruar, o que eu tenho que fazer de investigação? Principalmente um beta-HCG, um TSH e uma prolactina, tá? Claro, depois, se eu achar que tem necessidade, vou pedir um ultrassom, vou investigar alguma outra causa, ou se eu já estou achando que a paciente tem um perfil mais de neoplasia, de alguma doença maligna, já encaminhar a minha investigação para isso. Aqui, na menarca, principalmente, a gente tem quando uma menina começa a menstruar e ela começa a menstruar muito, você já tem que pensar em algumas disfunções hematológicas congênitas, como, por exemplo, a doença de von Willebrand. Então, existem algumas particularidades de cada faixa etária, mas, no geral, é razoável que você tenha essas outras alterações hematológicas, endócrinas, medicamentosas e estruturais em mente. Então, vou deixar aqui, principalmente para vocês não deixarem de pedir, né, na investigação inicial, um beta-HCG, TSH e prolactina. E para encerrar a aula, como que eu trato o sangramento uterino anormal? Vocês já viram que vai depender da causa, claro. Mas se eu tenho uma paciente que me chega no pronto-socorro com um sangramento intenso, o que eu tenho que fazer inicialmente? Eu tenho que garantir a estabilidade hemodinâmica dela. Né? Se a paciente de fato sangrou muito, eu tenho que ver sinais vitais, eu tenho que ver se ela não precisa de uma transfusão, se eu não vou fazer uma reposição volêmica. Então, eu vou colocar aqui volume ou transfusão, se ela perdeu de fato muito sangue. Outra coisa que eu preciso fazer é estancar esse sangramento. Às vezes um tampão ou até mesmo inflar a sonda de Foley, né, o balão, dentro do útero, tá? Para que isso comprima e tente estancar ali, se eu tenho um sangramento muito importante. Então, eu vou pensar em algum tampão ou Foley. E um medicamento que também é bastante usado nesse setor de emergência é um anti-inflamatório não esteroidal, né, que muitas vezes é o ácido tranexâmico. Outra medicação que vocês vão ver muita gente usando é uma medicação que tem que ter muito cuidado, que é o próprio anticoncepcional, é a própria pílula, só que é usada numa dose bastante importante, para tentar reduzir esse sangramento mesmo. Aqui, você tem que se certificar de que a paciente de fato não tem nada dependente desse estrogênio, por exemplo, uma neoplasia. Então, eu não posso simplesmente prescrever lá anticoncepcional em doses altas numa paciente que não vai ter segmento, que eu não investiguei minimamente, por exemplo, uma gravidez. Então, tudo isso tem que estar minimamente certificado, né? Não é simplesmente fazer o manejo ali do sangramento sem se preocupar com a causa, né? Então, existe sim essa posologia de usar o anticoncepcional, que é
3 vezes, é uma dose bastante importante, viu, gente? Aqui é anticoncepcional hormonal oral. Eu faço ele de 8 em 8 horas, por 7 dias. E depois eu faço uma vez por dia, por 3 semanas. É uma dose bastante importante, como eu falei para vocês, e tem que se certificar de algumas coisas. Talvez vocês vejam em algumas referências estrogênio EV, que é um bom medicamento, mas que não existe no Brasil. Então, a gente tem essas opções, mas sempre lembrando, qual é a causa desse sangramento, né? É o mesmo princípio quando a gente fala da anemia, né? Como que trata uma anemia? Depende da causa. Como que trata um sangramento uterino anormal? Depende da causa, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.